Vamos lá, gente. Esse vídeo de hoje nós vamos tratar aqui rapidamente sobre os elementos constitutivos do crime, que geralmente a gente chama também de árvore do crime. Para a gente entender o que é um crime, tá certo? E no nosso caso aqui, o que é um crime militar, nós temos principalmente que entendermos sobre a árvore do crime, tá certo? Isso é indispensável entender quando é que uma conduta é crime, tá certo? Vou abrir aqui para vocês um pequeno resumo para a gente falar sobre ele rapidamente, tá bom? Imagens, vamos salvar aqui, tá aqui. Pronto. Vamos lá, pessoal. Aqui nós temos, um pequeno ilustrativo da árvore do crime, tá certo? Pessoal, uma conduta só é crime se o fato praticado por ela for um fato típico, tá certo? Se for antijurídico e se for culpável. Se excluir qualquer um desses três elementos aqui, já não é crime, tá bom? Por exemplo, se não for o fato não for típico, ou se não for antijurídico, ou se não for culpável, basta que deixe de acontecer uma dessas situações aqui, o crime. Nós já podemos dizer que não há crime, tá certo? Então, o fato típico, pessoal, se divide em alguns elementos, como conduta, resultado, causalidade e tipicidade. Lembrando aos senhores que o material de direito penal militar dos senhores não tem conduta, tem, sabe o que? Ação ou omissão. É um comportamento, tá certo? Então ele diz ação, omissão, já pula para tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. No caso aqui, ficou faltando resultado, tá? E ficou faltando também a causalidade, tá? No direito penal militar, lembrando, pessoal, nós temos uma diferençazinha. No direito penal comum, o dolo e a culpa são analisados aqui dentro, dentro desse elemento conduta, tá? Dentro do elemento conduta. No direito penal militar, o dolo e a culpa são analisados dentro da culpabilidade, tá certo? É como se o dolo e a culpa tivesse somente na cabeça do juiz. Ele só ia analisar no final. Então vamos resumir aqui para atingir o nosso objetivo. Então o fato típico tem que ter conduta, que é uma ação ou omissão direcionada para um determinado resultado. Só a conduta se houver dolo ou culpa. Isso aqui no direito penal comum, tá certo? No direito penal militar basta que haja o comportamento, não precisa de dolo e culpa aqui dentro da conduta, dentro do fato típico. Resultado: só os crimes materiais têm resultado naturalístico. O crime formal pode ter um resultado naturalístico, mas não é obrigado a sua ocorrência para que ele aconteça. Por exemplo, crime de concussão. O resultado naturalístico é a obtenção da vantagem devida, tá? Mas esse crime ele é formal. Como é que ele se configura, pessoal? Na hora da exigência, tá bom? Então, houve a exigência, o crime é formal, não precisa que o resultado aconteça. E nós temos crimes de mera conduta, que são aqueles que não têm resultado naturalístico. A simples prática da ação já configura o crime. Exemplo, abandono de posto, artigo 195. Nós temos também a deserção, artigo 187. São crimes de mera conduta, tá bom? Causalidade, pessoal, é o liame, tá? Causalidade é o liame entre a conduta e o resultado. É a condição sine qua non. E tipicidade nós temos dois tipos, tipicidade formal e tipicidade material. Na apostila a gente só estudou a tipicidade formal, que é a mera adequação do fato praticado ao molde normativo, tá certo? Ou seja, a subsunção do fato à regra é a tipicidade formal. A tipicidade material vai analisar, pessoal, se houve realmente prejuízo ao bem jurídico tutelado. Por exemplo, patrimônio, tá? Se você furta um alfinete, significa dizer o quê? Que não há um prejuízo considerável ao patrimônio, ou seja, ao bem jurídico protegido. Então, nesse caso, não há tipicidade material. Seguindo em frente, quando é que o fato é antijurídico? Quando o fato é reprovável, é contrário ao direito, tá bom? Tem algumas circunstâncias que vão excluir a antijuridicidade. No Código Penal Militar, essas circunstâncias estão no artigo 42, tá? No Código Penal Comum estão no artigo 23, são a legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito e o estrito cumprimento do dever legal. Isso aqui nós já vimos em sala. Aí a culpabilidade é o juízo de reprovação de uma conduta, tá, pessoal? Só há culpabilidade se houver imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Exemplo, se a pessoa que praticou o fato é inimputável, significa que não há culpabilidade, portanto não haverá crime. Potencial conhecimento da ilicitude, uma pessoa que se embriagou involuntariamente, tá certo? Acidentalmente. E essa embriaguez é completa, na hora que ele praticar o crime, ele não tem consciência do potencial, né?
da potencial ilicitude que ele está praticando. Portanto, esse fato aí, esse acontecimento, exclui a culpabilidade. Para finalizar, exigibilidade de conduta diversa. Quando não pudesse exigir uma conduta diversa do autor do crime, pessoal, não haverá crime. Exemplo, quem age sob obediência hierárquica ou sob coação moral irresistível, tá bom? A única diferença que eu quero falar para você é o seguinte, ó, que o direito penal comum, ele segue, pessoal, a teoria finalista, tá certo? De Hans Welzel. Ou seja, a principal diferença é essa, ó, que dolo e culpa estão aqui dentro do fato típico, dentro do elemento conduta. Ou seja, analisa-se o dolo e a culpa na hora que o agente pratica a ação. Beleza. Quando nós estudamos o Código Penal Militar, o Direito Penal Militar, aqui adota-se a teoria causalista, que é de quem? Franz von Litzel. Tá certo? Franz von Litzel. Esse autor, ele entende o seguinte, que o dolo e culpa não estão dentro da conduta, mas sim na hora de analisar a culpabilidade do agente, tá certo? Ou seja, quem vai analisar dolo e culpa não é mais quem praticou a ação, mas sim na hora de se avaliar a culpabilidade do agente, tá bom? Então, considera aqui encerrado esse resumo, tá bom? Você se preparar aí para sua prova. Eu vou aqui fechar aqui essas telas. Tá certo? Desejando aí um forte abraço, né, para os senhores e muita tranquilidade na hora de fazer a prova. Os senhores estão bem preparados, nós vimos todas as matérias, né, vimos toda a matéria de Direito Penal Militar. Então, não tem perigo aí dos senhores não fechar essa prova, tá bom? Um forte abraço, professor Arilson.